Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo que não nos vemos, né? Eu tô gravando esta pequena videoaula, não vai ser tão pequena assim, mas é para auxiliar alguns estudantes que me pediram orientações para o estudo de equações. Nós fizemos o estudo de equações nas atividades 9, 11, 12 e 13. E eu tô aproveitando então para falar um geral de equações para dar as devolutivas de vocês, para quem já fez essas atividades poder rever, fazer as correções com os meus comentários, e para quem não fez, já ter uma orientação a mais quando for fazer, tá? A gente vai se concentrar no que chamamos de equação de primeiro e segundo grau, tá? Mas antes de explicar o que é grau, a gente tem que entender o que é uma equação, e antes de entender o que é uma equação, a gente tem que pensar para que isso serve. Em que contexto ou em que momento surgem as equações na matemática. Então, trouxe uma situação problema para motivar a nossa discussão. Tenho R$ 45 e quero comprar chicletes e balas para presentear as crianças do meu bairro no Dia das Crianças. Sabendo que eu gastei R$ 6 com as embalagens e que todo o restante foi gasto com os chicletes e as balas, sendo que a unidade de cada um custou 60 centavos, quantos chicletes e balas comprei? Quando a gente lê uma situação problema como essa, que bem poderia ser algo da nossa vida mesmo, né? A gente tem uma quantidade de dinheiro, quer saber quanto é que dá para comprar de uma determinada coisa, sabendo que uma certa quantia desse dinheiro já está destinada para um outro fim. A gente está trabalhando com o conceito de equação implicitamente. E por que isso? O que é uma equação? Uma equação tem dois princípios matemáticos básicos. As equações elas envolvem uma igualdade. Então, sempre que a gente fala em equação, a gente tem o sinal de igual sendo colocado em pauta. E além de envolver uma igualdade, ela envolve um valor desconhecido. No caso do problema lá que a gente estava falando, é um valor desconhecido que é a quantidade de balas e chicletes que a gente comprou. Tá? Poderia ser o preço, poderia ser qualquer coisa. O valor desconhecido nós chamamos, nesse contexto, de incógnita, que significa aquilo que está oculto, escondido, ou seja, aquilo que eu não conheço, ou também se usa bastante a palavra variável, no sentido de que é algo que varia, não é um valor que é fixo a princípio. Tá? E esse valor pode ser descoberto em algumas situações, em outras não. Resolver uma equação é descobrir que valores para esta incógnita ou variável tornam a nossa igualdade correta ou verdadeira. Então, se eu dissesse para vocês, olha, o dobro de um número mais 5 é igual a 8. Bom, se o dobro de um número mais 5 é igual a 8, a situação que eu estou escrevendo tem o dobro duas vezes. Alguém que somado com 5 dá 8 como resultado. Eu traduzi essa expressão que eu disse verbalmente para uma equação, né, para uma sentença matemática. E eu sei que isso é uma equação porque eu tenho um valor desconhecido e eu tenho uma igualdade. Geralmente, nós representamos esses valores desconhecidos, as nossas incógnitas ou variáveis, com letras. Então, o mais comum seria escrever 2x mais 5 igual a 8. E aí, quando a gente não tem nenhum sinal entre um número e uma letra, isso representa uma multiplicação, ok? Isso são equações. Existem equações de diversos tipos, gente. Nós estamos nos concentrando no que nós chamamos de equações de primeiro e de segundo grau. O que são essas equações? É quando a nossa variável, a nossa letra, ela ou não tem expoente nenhum aqui, né? Não tem nenhum númerozinho pequenininho que ela está elevada. Então, nesse caso, ela é uma equação de primeiro grau. Ou quando ela está elevada ao quadrado, tem um 2zinho aqui, né? Então, por exemplo, x² mais 3x menos 8 igual a 0. Essa seria uma equação de segundo grau. Por quê? Porque a nossa letra, nossa variável, ela está elevada aqui ao quadrado. Num primeiro momento, a gente está interessado em equações que têm exclusivamente uma variável. Então, só vai aparecer um tipo de letra. Nunca vai aparecer um x, um y e um z. Sempre só uma letra. Mas pode acontecer nas equações de segundo grau que essa letra apareça tanto ao quadrado quanto sem estar ao quadrado, em dois termos diferentes, tá? E isso a gente estudou lá no Classroom, tá? Então leiam de novo para quem já leu e quem não leu,
leia o arquivo, que explica direitinho a diferença das equações completas e incompletas de segundo grau, tá? Mas antes de chegar lá, o que é importante para a gente aqui? Eu escrevi a equação, mas eu não resolvi a equação. Igual aqui, ó, eu escrevi a minha igualdade, mas eu não resolvi, eu não descobri quem é esse x que torna esta igualdade correta. Quem é o número que o dobro somado com 5 dá 8? Um jeito de pensar em resolver isso é tentar desfazer as operações. Bom, eu fiz o dobro de alguém e depois somei com 5 e o resultado deu 8. Então, eu poderia pensar em fazer o processo contrário, descontar esse 5 do meu resultado, dividir por 2, para aí sim chegar no valor do meu x. Só que nem sempre isso é tão fácil, porque às vezes a gente tem a operação acontecendo nos dois membros. Às vezes eu falo assim, olha, o dobro de um número mais 5 é igual a esse mesmo número somado com 18, por exemplo. Então, eu tenho a minha variável aparecendo em mais do que um dos membros ou dos lados da igualdade. Então, a gente tem uma sequência de procedimentos para resolver as equações. Antes de falar desses procedimentos, deixa eu voltar para a nossa problematização para a gente tentar escrever esse problema numa equação. Então, eu tenho R$ 45 para comprar chicletes e barras, eu já gastei R$ 6 e todo o restante foi gasto com chicletes e balas, sendo que cada unidade custou 60 centavos. Dá para resolver esse problema tranquilamente, sem precisar escrever uma equação, porque é isso, eu posso pensar nos processos inversos. Então, se dos 45 eu já gastei 6, eu desconto 6, me sobrou 39. Se esses 39 eu gastei somente com chicletes e balas e custa 60 centavos cada um, eu divido os 39 pelos 60 centavos para descobrir quanto que eu comprei. Mas a gente também pode escrever isso como uma equação, pensando no processo como ele foi feito. Então, eu tenho uma quantidade X de coisas que eu comprei. Cada uma delas custa 60 centavos, então o meu total gasto é 60 centavos vezes X. Eu também gastei R$ 6 com uma outra coisa e no total desta soma, eu tenho como resultado os R$ 45 que a gente tinha de início. Então, nós traduzimos o nosso problema como uma equação, tá? Agora, vamos pensar em como é que a gente resolve as equações. Se a equação for uma equação de primeiro grau, o procedimento de resolução é o que a gente chama de isolar a variável. Então, vou pegar um exemplo lá do 2x mais 5 é igual a 8. Não sei se vocês estão ouvindo cachorros ao fundo, são os cachorros que estão aqui em casa. 2x mais 5 igual a 8, o que a gente vai tentar fazer é olhar para todos os lugares em que a nossa variável aparece, juntar todos de um mesmo lado da igualdade e aí resolver. O procedimento matemático por trás disso, gente, é um procedimento de trabalhar com a equivalência. A equivalência é a ideia da igualdade. Então, eu estou dizendo que este resultado do lado esquerdo é o mesmo que o do lado direito. Se essas duas coisas de fato são iguais, tudo que eu fizer num dos lados, eu posso fazer a mesma coisa no outro e a igualdade vai permanecer. Então, no caso, se eu quero deixar só o 2x aqui, é como se eu quisesse apagar esse 5 daqui. Só que se eu apago o 5, não é mais uma igualdade, porque eu tirei 5 de um lado e não tirei 5 do outro. Então, o que a gente faz? A gente tira 5 dos dois lados. De um lado, eu apaguei o 5, do outro, ele apareceu aqui subtraindo. O que parece que aconteceu quando a gente olha para esse procedimento? Se eu tinha 2x mais 5 igual a 8. Parece que eu tirei o 5 que estava somando e troquei ele de lado, trocando a operação, tá? Efetivamente, o que fizemos, na verdade, foi subtrair 5 dos dois lados. Mas, na prática, a gente fala, sai de um lado, vai para o outro, troca a operação, tá? Portanto, 8 menos 5, a gente sabe quanto é que é. O dobro do número que eu estou procurando vai ser igual a 8 menos 5, que é 3. Eu não resolvi a equação ainda porque eu não achei o valor dx, eu achei o valor do dobro de x. Então, se eu quiser descobrir o valor dx especificamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por 2, os dois membros da igualdade. O que na prática vai parecer que eu sumi com o meu 2 daqui, ó, tinha lá 2x é igual a 3. Vai parecer que eu sumi com o meu 2 daqui e que ele surgiu dividindo do lado de cá. E aí eu posso deixar minha resposta como uma fração, 3 meios, ou eu posso efetuar essa divisão, 3 por 2 vai dar 1,5, e a nossa resposta desse número que estávamos pensando é 1,5, ok?
Vou dar um outro exemplo, agora fazendo de forma mais mecânica, numa equação um pouco maior. Então, vamos supor que a gente tivesse o triplo do resultado de x menos 2, somado com 20, que é igual a x mais 3, que multiplica 8 menos x. Supondo que o cenário fosse esse, tá? Uma equação bem maior, tem variável dos dois lados. O que a gente faz nesse caso? Neste caso, a gente vai primeiro fazer o que a gente chama de distributivas, que são esses números que multiplicam os parênteses. Então, ó, vou fazer o 3 vezes o x, o 3 vezes o menos 2, o 3 vezes o 8 e o 3 vezes o menos x, respeitando quem está de cada lado da igualdade. Então, 3 que multiplica x fica 3x, 3 que multiplica menos 2, sinais diferentes, negativo, e 3 vezes 2, 6. O 20 não aconteceu nada com ele, mantive ele aqui, ó, normal. O x que estava do lado de lá continua. 3 vezes o 8 vai dar 24. E 3 vezes menos x vai dar menos 3x. Agora começa essa ideia de passar para um lado e passar para o outro. Diferente da outra equação da primeira que resolvemos, aqui a variável aparece nos dois lados da igualdade. Então, o que a gente tem que fazer? Trazer tudo para um lado só. Geralmente, a gente traz para o lado esquerdo, mas não é obrigado, tá? Pode ser para qualquer um dos lados da igualdade. Então, eu vou localizar todos os termos que têm letra. E todos eles eu vou deixar de um lado só da igualdade. Então, o 3x já estava aqui, ó, à esquerda do sinal de igual, eu vou mantê-lo aqui, sem fazer nenhuma alteração. Agora, este x que estava aqui, ó, eu tenho que mudar ele de lado. E aí, muda de lado, muda de operação. Ele estava lá positivo, somando com 24, ele vai vir aqui negativo, tá? 3x menos x. E o menos 3x estava lá negativo, subtraindo do 24. Então, ele vai vir para cá somando, que vai ser igual. Então, vendo que se eu já pus a igualdade, significa que estes números que estavam à esquerda não estão mais, eles precisam também mudar de lado. Então, eles também vão trocar de operação. Só que antes de levar esses números para lá, eu vou primeiro ver quem que estava lá e que se manteve, que é o 24. Ó. O 24 não trocou de lado, portanto, não troca de operação, continua positivo. Tá? Então, o 24 ficou lá. O 6 que estava subtraindo aqui vem somando. E o 20 que estava somando vem subtraindo. Legal. Agora o que a gente faz? A gente junta os termos que chamamos de semelhantes, ou seja, aqueles que têm a variável x vão se somar e aqueles que não têm também vão se somar. Por que eu posso somar coisas que têm x, gente? É como se o x fosse um objeto. Por exemplo, eu tenho 3 canetas. 3 canetas menos uma caneta ficam 2 canetas. Eu continuo tendo canetas, então eu continuo tendo a letra x, ela não some, mas eu tenho só 2 delas agora. Então, se eu tenho 3 do x menos 1 do x, quando não tem número na frente é 1, 3 menos 1 fica 2. E 2 mais 3 fica 5x, que é igual 24 mais 6 dá 30 e 30 menos 20 dá 10. Ó, se 5 vezes o x deu 10, o x vai ser o 10 dividido por 5. O x vai ser 2. Minha sugestão para você é, se você acompanhou até aqui, pausa o vídeo agora, não termina de assistir, tenta fazer os exercícios com as equações de primeiro grau. A atividade 9 é inteirinha sobre isso, para quem ainda não fez, tente fazer. Para quem já fez e já recebeu a devolutiva, tenta retornar lá, agora seguindo os meus comentários, né, e pensando no que a gente conversou aqui, tá? Para quem já está bem com a equação de primeiro grau, agora a gente vai falar da equação de segundo grau, que tem uma outra estratégia, é um outro procedimento de resolução. Não dá para resolver isolando a variável na maioria dos casos. Tem casos que até dá, a gente discute um pouco disso no documento da atividade 11, tá? Que eu faço uma apresentação das equações de segundo grau, falo o que é uma equação completa e o que é uma equação incompleta. Eu não vou entrar nessa discussão com vocês agora nesse vídeo para não me alongar. O mais importante nesse momento é a gente saber como resolver as equações de segundo grau. Então, para resolver uma equação de segundo grau, a primeira coisa que precisamos é pensar em levar todos os termos para um lado só. Ela é diferente das equações de primeiro grau. Eu não vou deixar letras de um lado e números do outro.
Não, eu vou levar tudo para um lado só, deixando igualado a zero no outro lado. Por quê? Porque nós vamos escrever a equação no que chamamos de forma geral. Toda a equação de segundo grau pode ser escrita neste formato aqui. A, B e C são chamados de coeficientes. X² e x representam a nossa variável, tanto ao quadrado quanto em primeiro grau, tá? Toda equação de segundo grau, independente de quantos termos ela tenha, ela pode ser simplificada para este formato, juntar os termos semelhantes e escrevê-la desta forma. Quando nós temos uma equação de segundo grau que está toda bagunçadinha lá, que é o caso da atividade 12, por sinal, acho que é a 12, gente, agora eu não sei se é a 12 ou se é a 13, mas acho que é a 12. A gente precisa reorganizar os termos. Então, é daí que nós vamos começar. Primeira coisa, vamos supor que eu tenha x² mais 5x mais menos 8 igual a 2x² menos x. Olha aqui, é uma equação, porque a gente tem a nossa igualdade, e ela provavelmente é de segundo grau, porque eu estou vendo a minha variável ao quadrado. Eu digo provavelmente, porque antes da equação estar igualada a zero, desse jeitinho aqui, pode ser que esses termos se cancelem em algum momento, e a gente não tem certeza, em princípio, se ela de fato é uma equação de segundo grau, tá? Então, para a gente avaliar isso, o que a gente vai fazer? Vai deixar todos os termos do mesmo lado da igualdade, igualando a zero. Então, quem já estava aqui no meu membro esquerdo, eu vou manter. E o 2x² e o menos x que estavam lá no membro direito, eu vou trazer para o membro esquerdo, trocando as operações. Então, menos 2x² e mais x igual a zero. Agora que fizemos isso, nós vamos juntar os termos semelhantes. Quem são termos semelhantes? Gente, quem está quadrado com quem está quadrado. Quem não é quadrado, quem é só x com quem é só x. E termo independente, ou seja, aquele que não tem letra com aquele que não tem letra. Então, vou ver, ó. Eu tenho o quadrado x² e o menos 2x². Então, a gente tem 1 do x e tira 2 do x². Se 1 eu tiro 2, eu fico devendo 1x². Depois, nós temos 5x mais x. 5x mais x dá 6x. E, por fim, nós temos o menos 8, que não tem com quem juntar, ele é o único termo independente. Menos 8 igual a zero. Agora, a nossa equação está neste formato. Como que eu sei que ela está nesse formato? Existe um termo que acompanha o x², que é o que a gente chama de A. Existe um outro que acompanha o x, o B. E existe o termo independente, o C, igualado a zero. Toda equação de segundo grau pode ser escrita assim. Às vezes acontece de não aparecer algum desses termos, é o que a gente chama de equação incompleta, mas está tudo bem. Se não aparecesse o x ou se não aparecesse o termo independente, a gente diria que eles valem zero, tá? A única coisa que não vai acontecer é não aparecer o x², porque se ele não aparecesse, se ele fosse cancelado, se isso aqui sumisse daqui, a gente teria uma equação de primeiro grau e aí a gente poderia resolver normalmente como estamos acostumados, tá? Como a gente viu no começo, na outra parte do vídeo. Escrevemos a equação neste formato, ou seja, trouxemos todos os termos para um lado e juntamos os termos semelhantes. Agora, a gente destaca os coeficientes A, B e C. É muito importante perceber que A, B e C não tem a ver com a ordem em que as coisas estão escritas, mas sim com qual termo nos referimos. Então, o A é sempre aquele que está junto com o x², independente se eu escrevi primeiro, depois ou depois. Se eu tivesse escrito a equação 6x menos 8 menos x² igual a zero, essas duas equações são exatamente as mesmas, porque, olha, eu tenho 3 termos, e eles são correspondentes, ó, inclusive os sinais são todos certinhos, iguais, eu só troquei a ordem. Quem é A? A é quem acompanha o x². Então, o A é o número que está na frente do meu x². No caso, eu tenho só um sinal de negativo, então é menos 1. O B é 6, é quem acompanha o x, e o C é o termo independente, menos 8. Importantíssimo trazer os sinais juntos. Não esqueçam, menos 1 e menos 8. É super importante registrar estes sinais.
E agora, são estes os coeficientes A, B e C que nós vamos usar para resolver a equação. Como vocês viram lá no documento, quem não viu, veja, a gente tem uma fórmula para resolver as equações de segundo grau, que aqui no Brasil nós chamamos de fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela diz que o x, que é o valor que estamos procurando, ele é menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Isso aqui é o nosso tal de delta ou discriminante. É o valor que vai nos dar indícios de quantas soluções essa equação pode ter, tá? E geralmente a gente calcula ele à parte e primeiro, porque se ele for negativo, a gente vai precisar extrair a raiz de um número negativo, e a gente já viu lá no começo do ano que as raízes de números negativos não são números reais, e a gente não está interessado em números que não são reais neste momento. Então, primeiro a gente vai calcular o delta, b² menos 4ac, e depois continuamos o processo para calcular o x. Então, neste caso, se eu fosse calcular o delta ficaria b, que é 6, ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, ó, o parênteses para separar os dois sinais, vezes o menos 8. Então, o nosso delta ficaria 6 ao quadrado é 6 vezes 6, lembra? Não é 6 vezes 2, que dá 36. Menos 4 vezes 1 dá mais 4, só que mais 4 vezes 8 dá menos 32. Então, nosso delta ficou 36 menos 32, que dá 4. Tudo bem? Calculamos o discriminante. Agora, calcularemos o x. X é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. O que é esse mais ou menos? Significa que eu vou ter duas possibilidades de solução. Uma somando a raiz de delta e a outra subtraindo a raiz de delta. Então, antes de separar, eu vou fazer as substituições. X é menos da fórmula e o b, que neste caso é positivo, mas poderia ser negativo, e a gente teria dois sinais de menos juntos, tá? Lembrar que um sinal de menos na frente do outro vai ficar positivo depois. Mais ou menos a raiz do delta, que calculamos que é 4, dividido por 2 vezes o a, que era menos 1. Então, resolvendo o que é possível, x ficou menos 6, mais ou menos a raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. E agora, ó, eu vou separar em duas partes, um x1 e um x2. O x1 eu vou fazer subtraindo. Menos 6, menos 2 dividido por menos 2. E o x2 eu vou fazer somando. Menos 6 mais 2 dividido por menos 2. Bom, menos 6 menos 2 dá menos 8. E menos 8 dividido por menos 2, sinais iguais positivo, 8 dividido por 2 dá 4. E x2, menos 6 mais 2 deu menos 4, dividido por menos 2 deu 2 positivo. Então, nós encontramos duas soluções para esta equação, 2 e o 4. Lembrando que soluções para a equação significam que se eu trocasse os x, todos os x da minha escrita, por 2, a minha igualdade seria verdadeira. Se eu trocasse todos os x por 4, a minha igualdade também seria verdadeira. Tudo bem? Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou encerrar por aqui. Espero que eu tenha ajudado a melhor entender alguns dos conceitos que a gente estava trabalhando no Classroom. E, a partir de agora, mandem perguntas, dúvidas, usem este vídeo para servir de orientação de base para resolver os exemplos e vamos nos falando por lá, tá bom? Beijo para vocês e até mais!